No último treinamento do Peixe, o Aguirre testa uma nova formação tática e pode surpreender para o jogo amanhã contra o Grêmio. Além disso, o Santos tenta a contratação de novos jogadores e corre contra o tempo, porque tem até a sexta-feira que vem para inscrever jogadores que estejam aptos a jogar ainda neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Peço que vocês possam se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir, compartilhar para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe e que você possa sempre estar atualizado com notícias e informações diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E vamos agora ao conteúdo de hoje. O Santos, no treino de ontem, testou a possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Algumas pessoas têm criticado a possibilidade do Santos jogar em casa com 3 zagueiros. Eu acho que se a gente se lembrar pelos treinos e pela forma como a equipe jogava com o Fábio Carille, que dos treinadores da era Rueda teve o melhor desempenho, a equipe jogava com 3 zagueiros. O Aguirre tentou justamente jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que avançam mais para atacar, então fortalece um pouco mais a zaga, tem os 2 alas, e dos 3 zagueiros, o João Basso joga como líbero. É um jogador que já mostrou qualidade na saída de bola, e aí utilizaria o João Basso como líbero, o Alex na zaga do lado esquerdo e o Joaquim do lado direito. Além disso, o Aguirre colocou como ala, ele não colocou na equipe nem o João Lucas e nem o Inocêncio. Ele coloca o Lucas Braga. E se a gente se lembrar, o Lucas Braga fez essa posição com o Carille e deu muito certo. O Santos teve mais de 50% de aproveitamento com o Carille. Foi o melhor treinador. Passados outros treinadores, voltou-se o esquema de 4-3-3, eventualmente um 4-4-2, e eliminando-se a possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que é uma boa tentativa, independente do Santos estar jogando em casa. Jogar com 3 zagueiros não quer dizer necessariamente que a equipe tenha que jogar muito retrancada. Ela vai fortalecer a zaga, porque a gente tem que ver a característica e a qualidade do nosso elenco. O Santos está tentando novas contratações, trouxe novos jogadores que já foram confirmados, tem mais a chegada do Júnior Caissara, que a gente já vai comentar, e está tentando modificar o seu time. Mas eu acho que é uma tentativa válida, levando em consideração o número de gols que a equipe tem sofrido em cada jogo, a fragilidade defensiva, a possibilidade de você sair com 2 alas que jogam mais à frente. O Lucas Braga faz muito bem essa posição. Eu acho que ele pode ser melhor utilizado nessa posição do que na posição de atacante. Ainda mais agora que a gente tem a volta do Soteldo e tem o Mendonça também, eu acho que é uma boa alternativa, porque a gente não tem tido jogadores na lateral que tenham auxiliado. O Inocêncio, para fazer uma ala, talvez seja um pouco mais interessante, porque é um jogador que tem dificuldade na marcação e ele tem ali às vezes ele dá ali alguns lapsos ali, ele parte para cima, pode ser interessante também, né? E você fortalece um pouco mais a zaga. O Basso sabe sair jogando, o Alex, que nos jogos que realizou, se mostrou, pelo menos nesses jogos, melhor, tem atuado um pouco melhor do que o próprio Joaquim ou do que o Messias. Então eu acho uma boa alternativa, porque o Santos jogava no 4-3-3 e não atacava. Então só a formação em si, né, ela não quer dizer muita coisa, vai depender de como o time vai responder dentro de campo. Se o Santos, como ele estava jogando 4-3-3, mas não chutava no gol, por quê? Porque se retrancava demais,
né? Queria com que todos os jogadores voltassem atrás do meio-campo ali para marcar e que os dois atacantes ajudassem os laterais. E a equipe, quando ela ia atacar, ela não atacava com qualidade. Não tinha aquele jogador que municiava ali que criava jogadas ali para o Marcos Leonardo poder definir. Então, mais do que a formação, a equipe tem que ter um melhor posicionamento dentro de campo, tem que ter um pouco mais de compactação para que os jogadores possam ali criar jogadas, uma tabela, dois, três jogadores ali formando um triângulo, fazendo tentando criar jogadas para que essa bola possa chegar no atacante, possa chegar ali no Marcos Leonardo. Então eu acho que é uma alternativa válida. Eu acho que vale o teste. Não quer dizer que necessariamente o Aguirre vá colocar essa formação. O Santos pode sim voltar a jogar num 4-4-2, mas ele testou essa possibilidade. Então, ela pode ser utilizada durante o jogo, numa movimentação, numa mudança que pode ser feita, né, para tentar mudar ali um panorama de um jogo. Então, é uma alternativa. Eu acho que o Santos tem que ter mais do que uma alternativa. Ele sempre tem sido muito previsível, tanto nas substituições, os técnicos têm feito as substituições, quanto na forma de jogar. Eu acho que tem que tentar, deu certo com o Carille e pode dar certo com o Aguirre, porque o Santos mostra ainda as mesmas características. A gente vai saber agora, com a chegada desses jogadores, se vai mudar um pouco, né? Vai ter a chegada do Rincon, que inclusive já saiu no bid, então ele pode jogar, acho que dificilmente até ele entre jogando, mas no decorrer da partida ele pode estar entrando já. E ele está numa forma física muito boa, isso é muito bom. É aquele tipo de jogador que o Galo também disse na coletiva, que tem que entrar e vestir a camisa, já tem que estar pronto, né? E por falar em jogador pronto, tivemos a notícia recente, né, da chegada do Júnior Caissara, um jogador que já havia sido oferecido, havia sido negado pelo Paulo Turra, depois o Aguirre deu o sinal verde, porque entende que só o João Lucas e o Inocêncio não estão dando conta do recado, não era ali o lateral esperado, né? O Santos, a ideia, né, do Aguirre era um jogador um pouco mais jovem e que não estivesse parado, mas diante da situação, da dificuldade, agora também da questão de você não conseguir contratar jogadores que tenham contrato com algum clube, tem que ser um jogador que já está sem contrato, entendeu-se ser viável. O Alexandre Galo, muito corretamente, né, brigando ali pela instituição Santos Futebol Clube, falou: olha, você vai fazer um teste de 10 dias. E se você for aprovado nos testes físicos, porque é um jogador que veio de uma lesão ligamentar no tornozelo, aí se realmente você mostrar que tem uma qualidade melhor do que os dois que aqui estão, jogar melhor e estar apto realmente para já poder ajudar o Peixe nesse segundo turno, a gente contrata. O que surpreendeu positivamente bastante toda a comissão técnica, o Galo, o Diego Aguirre e toda a comissão do Peixe, foi que o jogador está numa excelente condição física. Ele passou em todos os testes que foram feitos ontem, no dia de ontem, e hoje ele já vai treinar junto com o elenco. Então ele já vai treinar com bola, ele já está apto para jogar. E isso tudo se deve por um bom trabalho da fisioterapia que ele contratou de forma particular, inclusive eram profissionais que estiveram até há pouco tempo no Santos Futebol Clube, e ele fez que fizeram um trabalho excepcional. Ele está numa condição muito acima daquilo que se esperava para um jogador que já está sem atuar com bola há aproximadamente 3 meses. Então, assim, ele está muito bem. Tanto é que já se fala que na segunda-feira mesmo ele já vai assinar um contrato, porque ele realmente superou as expectativas. Só que ainda assim o Santos vai se resguardar. É um contrato válido até dezembro desse ano, ou seja, até o final do segundo turno. Passado esses meses, se for avaliado e entendido que esse jogador de 34 anos tem condição de, no ano que vem, continuar
na equipe principal do Peixe, podendo contribuir para a equipe, ele pode ter um contrato aí alongado. Então eu acho que a diretoria se resguarda, eu acho que é uma boa porque a gente não tem outras e muitas alternativas, então todos os jogadores que tiverem condição de jogo e que demonstrarem um futebol um pouco melhor do que os que já estão aqui, é válido. O Santos precisa ter mais elenco, é um segundo turno que são 19 jogos, a gente pode contar muitas vezes com lesões, com suspensões. O Santos se desfez de diversos jogadores, né? Nessa segunda janela também já foram mais 4 jogadores que saíram, já haviam saído mais 8, então realmente o Santos precisa ter um elenco, precisa olhar no banco, enxergar opções, enxergar variações táticas, para que o Santos possa realmente fazer um segundo turno bem diferente do que foi feito no primeiro, que ele possa conseguir mais do que 50% de aproveitamento, que é o número, né, que junto com esses abaixo de 40% que o Santos atingiu nesse primeiro turno, podem salvar o Peixe da degola, podem fazer com que o Santos permaneça na primeira divisão, e aí, se Deus quiser, com uma nova direção ano que vem, com essas eleições que se aproximam, o Santos possa ter uma direção que vise o futebol, né, tanto quanto a administração fora das 4 linhas, mas possa fazer com que o Santos tenha jogadores, contratações assertivas, para que o Santos possa voltar a buscar por títulos. A gente vê o exemplo mais recente do São Paulo, trouxe 2 jogadores acima da média, nem precisou do James Rodrigues e já está numa final com a bela campanha e com o seu belo treinador, que o Santos, né, na posição de Andrés Rueda, acabou descartando, né, o Dorival Júnior, que poderia hoje estar fazendo a alegria do torcedor santista. Mas, né, agora a gente tem que apoiar o nosso treinador. Esperamos que nesse jogo de amanhã ele faça escolhas melhores do que ele fez. Tem agora jogadores que ele não pôde contar no jogo anterior, e a gente espera que daqui para frente ele possa acertar e possa começar essa jornada, esse recomeço nesse próximo jogo de amanhã contra o Grêmio. Estádio lotado, vai ter show pirotécnico, a torcida apoiando do início ao fim, então o ambiente vai ser todo favorável para que o Santos possa sair com os 3 pontos. Não dá para pensar num resultado diferente que não sejam os 3 pontos. Então a gente espera que, com toda essa atmosfera positiva, com todo o apoio da torcida, com o alçapão lotado, o Santos possa fazer a diferença nesse próximo jogo. Tá certo? Então falamos aí do Caiçara, do Júnior Caiçara, o show pirotécnico que vai ter, a Vila lotada para o próximo jogo, essa possibilidade, né, de jogar com 3 zagueiros ou de ser uma formação tática que pode ser utilizada ao longo das partidas, ou pode ser avaliada ali no jogo fora de casa. Eu acho que vale a tentativa já para esse jogo. Se não der certo, volta para o 4-4-2, né? Eu acho que vale a tentativa de tentar fortalecer um pouco mais, levando em consideração também que a equipe está fragilizada emocionalmente. Você trazer um pouco mais de segurança, né? E obviamente, jogar totalmente diferente do que jogou no último jogo. Partir para cima, é um jogo na Vila, fortalecer a zaga, mas ir para cima, criar jogadas e tentar fazer com que esses alas possam auxiliar nessa criação de jogadas também. Eu acho que é válido. E não só isso, para uma posição, para um esquema tático como esse, eu acho que vale muito a pena, nem que for no segundo tempo, entrar o Keivson no lugar do Dodô. É um jogador que vai para cima, que chega muito bem, tem uma boa explosão física, e é um jogador que eu acho que pode contribuir muito para o Peixe nessa formação também. Tá certo? E além disso, só para finalizar, o Santos segue no aguardo de Pereira, que vai dar sua resposta até o último minuto, mas ainda não deu uma negativa. O Santos volta suas atenções e a tentativa de contratação por Alan Sonhora, já teve o aval também do Aguirre, pode estar pintando essa semana na Vila Belmiro. O Galo, como nós informamos nos conteúdos anteriores, pretende até sexta-feira tentar fechar com 3 jogadores. Além deles também tem o Sanches, que o Santos formalizou a proposta ontem. A proposta agrada
o staff, e aí vai depender realmente do jogador aceitar vir para o Peixe, vai depender só do jogador. Em termos salariais, o dinheiro, né, não vai ser problema porque o Santos chegou no valor. Agora é questão do jogador aceitar ou ter uma outra proposta, como teve outras propostas, e está analisando, e aí ele vai ver o que é melhor para a carreira dele. A gente espera que, se chegar, realmente muda o patamar dessa equipe, que fortalece ainda mais o time. Tá certo, pessoal? Então fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações a qualquer momento do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.